Olá, boa noite aos ouvintes da Uruba FM e a todos os estudantes da educação de jovens e adultos, em especial a todos que estão nos vendo pelo canal da Secretaria de Educação, o CEP. Eu sou Ana Cristina, sou nutricionista da Secretaria de Educação. Há muitos anos, há 17 anos que venho nessa formação e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da relação da saúde e da alimentação saudável. Então, nesse contexto de saúde, que é a ausência da doença, e não só a ausência da doença, porque a gente hoje, todo profissional de saúde trabalha a ausência da doença, mas também os aspectos sociais, os aspectos religiosos, os aspectos mentais. A alimentação, ela tem um fator primordial em todos esses aspectos, tanto social como emocional, e aqui eu vou partilhar um pouco com vocês cada um desses pontos neste período que eu estou com vocês aqui. Então, a alimentação saudável, ela tem 3 pontos que eu vou partilhar com vocês. Ajuda no tratamento e na prevenção das doenças. Tratamento das doenças e prevenir. São 2 pontos que a gente precisa focar e enfocar. Quando eu falo de tratar, é porque já tem a doença instalada. Então, por exemplo, um paciente com diabetes, que é aquela questãozinha da glicemia alterada, do açúcar no sangue, como a gente fala. Então, se eu trato esse paciente é porque ele já tem a doença instalada e a alimentação, ela vai ter seu papel de cuidar desse paciente que já tem uma doença instalada. Quando eu falo que a alimentação saudável, ela tem o poder da prevenção, então ela vai ajudar com que o nosso organismo, ele se cuide ao máximo, que nós nos cuidemos ao máximo para que a gente evite ter alguns determinados tipos de doença. Então, eu diria que nesse contexto de alimentação, nós sabemos e podemos a cada dia aprender mais, que quanto mais a gente aprender sobre alimentação saudável, saber nossas escolhas, a gente vai poder prevenir mais ainda as doenças. E um outro contexto falando sobre alimentação é a melhora da qualidade de vida. A qualidade de vida, ela não está só na questão da alimentação. Saneamento básico, qualidade de vida de onde as pessoas moram, os seus logradouros, enfim, a qualidade de vida ela engloba várias pontes. Mas uma dessas pontes é a alimentação. Uma dessas pontes é o que chega na mesa das pessoas, é o que chega na sua casa, é o que você compra, é o que você escolhe. Então, sim, a qualidade de vida, ela também está ligada ao tipo de alimento que a gente escolhe para levar para dentro da nossa casa, para escolher, para comprar, para plantar. Então, a qualidade de vida, ela tem esse aspecto também. Um outro ponto importante é falar que equilibra o funcionamento do nosso organismo. O nosso organismo, como se fala, por dentro, ele é realmente algo muito satisfatório para a gente, porque ele faz suas conjugações. Nós temos todos os órgãos e eles atuam de forma conjunta. Coração, pulmão, os rins, o intestino, cada um tem seu papel. E a alimentação, ela propicia esse bom funcionamento. Se a gente não se alimenta bem, se a gente não faz escolhas boas, o funcionamento interno do nosso organismo, ele vai sofrer. E sofre tanto que muitas vezes começa a dar sinais até presentes. Por exemplo, unhas fracas, cabelos quebradiços. Então, quando aparentemente você já sente esses fatores, é por isso que a gente tem que tratar internamente. Porque o nosso organismo, ele precisa ser nutrido, ele precisa de nutrientes essenciais para funcionar. Então, a alimentação saudável, eu diria neste momento, que ela tem esses 3 pilares importantes. É tratar a doença e prevenir ela, é
cuidar da qualidade de vida e da nossa alimentação e equilibrar o funcionamento do nosso organismo para que a gente não venha a ter determinados tipos de doença. Então, será que eu posso dizer a você que você é o que você come? Você já parou para pensar nisso? Eu sou o que eu como. Para onde vai aquele alimento? Aquela escolha daquele alimento que eu fiz? Será que ele vai ser determinante no contexto da minha vida, da minha saúde? Então, algo que a gente precisa pensar bem, né? Então, somos feitos de mais de 100 trilhões de células. Então, um conjunto de células forma um determinado tipo de órgão. Por exemplo, o coração é um órgão da gente, os pulmões, o nosso intestino. Então, vocês imaginem que a gente tem os nossos órgãos, são todos formados por muitas células. E essas células, elas precisam se nutrir, elas precisam de nutrientes. Então, se diz que cada célula, elas precisam, em média, de 44 tipos de nutrientes diferentes. Agora, você imagine se você não escolher bem esses alimentos e esses nutrientes para nutrir suas células. Como é que nosso organismo vai funcionar bem? Como é que você vai pensar bem? Como é que você vai poder estudar adequadamente, sem se sentir cansado, sem se sentir fadigado? Então, tudo isso tem uma relação importante com a alimentação que você escolhe. Cada célula precisa de 44 nutrientes, como eu falei, e você é feito dos nutrientes que você come. A sua saúde são as suas escolhas. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de frisar com vocês, porque é a partir desses pontos, é a partir das nossas escolhas e é a partir disso que a gente vai poder conversar mais aprofundadamente com vocês hoje, né? Então, adiantando nosso assunto, eu poderia perguntar: o que vou comer? Depois dessas falas, né, disso que eu falei, o que vou comer? A gente pode pensar, e agora? Né? Se nós somos realmente o que comemos, o que vou comer? Como é que vão ser minhas escolhas? Pois é, e para isso eu vou te ajudar um pouco. Como é que eu posso te ajudar? Eu posso pensar assim: como seria um prato saudável? Um prato colorido, ele é saudável? Será que se eu botar apenas um item no prato, tipo uma macarronada, será que vai ficar tão saudável quanto eu botar um arroz, um feijão, uma saladinha, cores diferentes no meu prato? Então, na formação de uma alimentação saudável, na formação de um prato equilibrado, quanto mais cor esse prato tiver, mais nutrientes diferentes a gente vai estar ingerindo e contribuindo para a nossa saúde. Então, veja, nosso prato ele é constituído de nutrientes que têm relação com os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E daqui a pouquinho eu vou falar mais para vocês cada um desses pontos e por que eles são importantes na vida, na saúde, na alimentação saudável. Então, eu gostaria de falar para vocês da roda dos alimentos, da pirâmide alimentar. Essa roda de alimentos, você pode imaginar como se fosse realmente um prato e que esse prato ele fosse constituído de vários pedacinhos, como se fosse uma pizza. E cada pedacinho desse são os alimentos, são os grupos alimentares que a gente precisa ao longo do dia, ao longo do tempo, a gente precisa se acostumar a consumir. Mas será que esses alimentos, eles podem entrar na minha casa? Eu não tenho muitas condições, né? Às vezes a gente não tem condições de comprar todos os tipos de alimentos. Mas olha, gente, a gente precisa entender que a alimentação saudável também não precisa ser muitas coisas ao mesmo tempo. É só iniciar, é só começar devagarzinho que você chega lá. Não precisa também comprar tudo de uma vez. Então, vamos lá. A roda dos alimentos, então, ela é composta de vários tipos de grupos,
Por exemplo, o grupo dos cereais e o grupo dos derivados, que são os tubérculos. Mas o que é isso? Por exemplo, o arroz que você já consome, é uma aveia que se faz papa, é o milho, o nosso cuscuz que tem aqui na nossa região, que as pessoas gostam de consumir tanto no café da manhã como no jantar. Então, são esses cereais que são ricos no complexo B, que é a vitamina B1, B2, os minerais. Então, eles também têm um componente que a gente chama de macronutriente, que são os carboidratos. Pois é, quando a gente vai lá para a roça, quando a gente vai trabalhar, né, independente do trabalho que a gente tenha, a gente precisa de energia. E são os carboidratos que nos fornecem essa energia necessária para a gente trabalhar, para a gente acordar, para a gente poder ir na batalha do nosso dia a dia. Então, esses carboidratos, eles são importantes, tanto para a questão da energia, como para a gente também saber qual carboidrato a gente deve escolher. Mas, no contexto geral, esses carboidratos, eles também fazem parte do equilíbrio alimentar. Um outro grupo de alimentos são as hortaliças. Não é? As verduras que a gente conhece com essa palavrinha básica, verduras cruas e verduras cozidas, os legumes. Então, entram todos aí, entra a cenoura, entra a beterraba, pode entrar o alface, o tomate, o girimum que a gente tem na nossa região. Muitas pessoas fazem plantação de girimum e que são tão necessários para a gente manter esse equilíbrio alimentar. Mas eu não gosto muito de comer legumes, como é que eu devo fazer? Então, esse aí é um outro ponto que você pode, ao longo do seu período de mudança de alimentação, de procurar se alimentar melhor, você pode fazendo preparações e você vai introduzindo esses legumes de forma a você não ficar triste ou então não ficar angustiado. Por exemplo, muitas pessoas sabem que quando você prepara um arroz, por exemplo, e você coloca uma cenourinha ralada, você está introduzindo a cenoura na sua vida, você está introduzindo a vitamina A, que é tão importante, tão necessária, a parte ocular, por exemplo, é a questão da absorção melhor do ferro, que a vitamina A também ajuda. Então, a forma de você usar esse alimento também é algo que a gente pode partilhar ao longo da nossa conversa hoje. Então, todas as verduras, tanto cruas como cozidas, ela tem um ingrediente dentro delas importantíssimo, que são as fibras solúveis e insolúveis, mas não precisa se preocupar com essa questão de solúvel e insolúvel. O que é importante saber é que essas fibras, elas são importantes para ajudar o nosso intestino a funcionar bem, para ajudar a manter esse intestino saudável, e isso contribui na absorção de outros nutrientes. Então, as fibras, elas são bem importantes e elas estão nas verduras cruas e nas verduras cozidas, que a gente deve, ao longo do tempo, ir colocando dia a dia na nossa alimentação. Um outro grupo alimentar que são as frutas, não é? Tantas frutas temos na nossa região, frutas típicas aqui da região e que a gente pode estar colocando na nossa alimentação de forma bem tranquila. Se só tem o dinheiro para comprar banana, compra banana. Mas se essa semana deu para comprar banana, laranja e melancia, compra as 3 frutas, porque as frutas são um grupo dentro da roda dos alimentos, da pirâmide alimentar. As frutas, elas trazem com elas muitas vitaminas e minerais que também vão ajudar aquele pontozinho que eu falei lá na frente, que falava de quê? Do bom funcionamento do nosso organismo interno. Então, as frutas, daqui a pouquinho eu vou falar até um pouquinho mais das cores das frutas, mas as frutas, de um modo geral, elas têm vitaminas, elas têm minerais, elas têm um pouco de carboidrato, tem algumas frutas que até têm um pouquinho de gorduras, de algumas gorduras, mas basicamente elas têm fibras, elas têm vitaminas e minerais que vão estar ajudando o nosso bom funcionamento do organismo.
Um outro ponto importante são os laticínios, que é o grupo do leite e seus derivados, que também é tão presente na nossa região e que as pessoas desde pequenininho que são acostumados a consumir esse grupo. Então, desde o leite, desde o queijo, nós temos de vaca e temos também a caprinocultura por aqui, gente. E que a gente precisa aprender que esses alimentos, eles são muito mais saudáveis, né? Porque aí influencia até o alimento que aquele determinado animal consumiu. E esses laticínios, eles têm uma coisa importante para também nossa saúde, que são as proteínas, que é outro macronutriente junto do carboidrato que vai estar desde a criança até o idoso. As proteínas vão estar ajudando nessa parte muscular, no desenvolvimento muscular da criança, na questão da massa muscular. O idoso, quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo sua massa muscular. Então, à medida que a gente vai introduzindo esses alimentos, eles vão tendo esse componente. Um outro componente importante dos laticínios é o cálcio, um mineral que vai estar lá junto do osso, né, ajudando a fortificar esse osso. Então, esse tipo de alimento, ele deve estar presente, não muito, né, na medida certa, mas que vai favorecer e trazer alguns benefícios ao nosso organismo, né? Fazendo uma ressalva aqui, as pessoas que têm algum tipo de alergia, por exemplo, a lactose, a proteína do leite, aí sim são casos especiais que aí não entraria esse laticínio que eu estou falando nesse exato momento. Um outro grupo alimentar, que é outro grupo de proteínas, são as carnes, a parte de frango e de pescado e de ovos. Também são proteínas que a gente chama proteínas de alto valor biológico. O que seria isso? São proteínas que, ao entrar dentro do organismo, elas têm uma biodisponibilidade muito boa. Então, por isso que desde a criança até o idoso, a gente deve estimular o consumo dessas proteínas de forma tranquila, também não muito, não é necessário. Nós sabemos que na nossa cultura as pessoas têm o hábito de comer muita carne vermelha e isso aí não é bom para a saúde, mas excluir também não é necessário, né? Tudo é equilíbrio, tudo tem que ter um certo equilíbrio. Então, falando de carne vermelha, na nossa região, tanto tem a carne de boi, como também tem a carne de bode, que é mais saudável, né? Até porque, volto a dizer, são animais que têm uma certa manejo de alimentação diferente. Nós temos a parte de peixe, que aqui na nossa região ainda não tem essa questão do peixe, mas tem peixe que você pode adquirir em algumas localidades. E nós temos uma coisa importante, a galinha. Muitas pessoas que moram no sítio, você que me escuta que mora no sítio, valorize esse tipo de alimento, que são animais que são criados ali junto da gente, né, comendo o resto que sobrou do almoço. Isso é saudável, né? Por quê? Porque não dá para a gente estar consumindo, por exemplo, produtos de carne, de frango, industrializados, aquelas indústrias grandes, que aí modificam o tipo de ração desses alimentos e tem um componente aí tóxico para a gente, né? Então, olha que legal, você que tem galinha, você que cria a galinha caipira, né? Que tem o ovo, que é tão saudável, rico em vitamina D, rico em proteínas, importantíssimo para as crianças, importantíssimo para nós adultos e idosos. Então, olha que esse grupo que eu estou falando, que são das carnes, dos peixes, do frango, da galinha e do ovo, eles são importantes porque eles fazem essa parte de proteção muscular, eles dão mais músculo para a gente, eles ajudam nessa parte muscular tão importante, tão necessária, desde a criança até o idoso.
Quando a gente perde, ao longo da vida, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência a perder massa muscular. Então é importante a gente lembrar que essa massa muscular, ela pode trazer aí alguns malefícios quando ela é perdida. A gente fica mais propenso a adquirir alguns tipos de doença, a ficar com o organismo mais deprimido, imunologicamente. Então, isso aí não é bom, não é legal e a gente vai se alimentar melhor consumindo moderadamente esses tipos de alimentos. Um outro grupo alimentar que são as leguminosas. As leguminosas, esse grupo das leguminosas entra aí o feijão. Nós temos pessoas que plantam aqui na nossa região feijão, aquele feijãozinho que as pessoas ainda botam dentro da garrafinha plástica e guarda lá. Olha que coisa tão saudável que é essa alimentação da agricultura familiar. Então, o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, o grão de soja fazem parte dessas leguminosas. E qual a importância dessas leguminosas para a nossa saúde? As leguminosas, eles são alimentos fornecedores de uma boa quantidade de proteínas vegetais. Aqui eu falei das proteínas animais, certo? Que são proteínas de alto valor biológico. Mas as leguminosas, elas têm uma boa quantidade de proteínas vegetais. Então, essas proteínas vegetais, elas vêm completar, elas completam as proteínas animais. Por isso que eu digo a vocês que a gente não deve consumir em excesso as proteínas animais e juntar com as vegetais. E também tem o carbono, né? Tem o carboidrato, como também é boa fonte de vitaminas, minerais e fibras. Todas as pessoas, principalmente da nossa região, a maioria das pessoas, na verdade, gostam de feijão. E feijão é fonte de complexo B. Complexo B, o que é isso? É umas vitaminas que a gente tem, ó, vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, B12, olha quantas vitaminas. E essas vitaminas, elas exercem hoje. Eu também atuo na nutrição funcional, que é uma nutrição que trabalha de dentro para fora. Então, hoje na nutrição funcional, a maioria das condutas nutricionais que a gente trabalha, a gente faz suplementação de complexo B. Por quê? Porque o complexo B, ele está atrelado à maioria de todas de todo o metabolismo dentro da gente. Para tudo funcionar bem, a gente precisa de algum tipo de vitamina do complexo B. Por isso que é importante, você que me escuta, você que está me vendo, a relação das crianças. Não é? Muitas crianças, ao longo do período da infância mesmo, deixam de comer feijão. O feijão, ele tem uma relação íntima com a criança, porque ele tem uma corzinha estranha, né? Uma corzinha marrom, que é relacionada até à parte fecal da criança. Então, às vezes, as crianças, elas fazem essa associação e deixam de comer aquele alimento. Né? Então eu volto a dizer aqui que esse alimento ele precisa ser estimulado a ser consumido tanto pela criança como pelo adulto e o idoso, porque são fontes boas de complexo B. Um outro grupo para terminar, e às vezes se torna até um grupo um pouco polêmico, é o grupo dos óleos e das gorduras de um modo geral. Muitas pessoas hoje em dia, né, já sabem, já caracteriza gordura faz mal à saúde. Pois é, mas esse conceito está um pouco equivocado. Por quê? Porque nós temos gorduras boas. Por exemplo, as gorduras vegetais. Vamos falar do óleo de abacate, do óleo de girassol. Vamos falar aqui do azeite, né, que é um tipo de gordura, e eu poderia ainda até falar um pouquinho aqui para vocês sobre a banha de porco, mas ela é um pouco polêmica, a banha de porco, né? Alguns estudos mostram que pode usar, outros dizem que não pode usar, e também tem um outro item que eu ia esquecendo, que se chama o óleo de coco,
que um período aí, né, houve um excessivo consumo de óleo de coco. Vejam, gente, essas gorduras que eu falei para vocês até o momento são gorduras que podem estar presentes na nossa vida. A gordura do abacate, a gordura da castanha de caju, a gordura da castanha de Pará são gorduras boas e necessárias ao nosso organismo. Certo? A gente não deve deixar de consumir. E aqui eu coloco um alerta bem interessante que são para os idosos. Os idosos têm uma tendência a diminuir ou até excluir completamente as gorduras da sua alimentação. E isso aí é um fator negativo. Por que é um fator negativo? Porque os idosos, eles precisam fazer todas as inter-relações, todas as sinapses a nível do sistema nervoso central, bainha de mielina, eles precisam de gordura. Então, não se pode tirar toda a gordura da dieta. Não é? É preciso que faça uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, para que esse idoso não falte a gordura necessária para funcionar bem todos os seus órgãos, inclusive a parte do sistema nervoso central. Então, as gorduras de um modo geral, não é? Aí eu citei a gordura dos óleos de girassol, o óleo de milho também, são fornecedores de lipídios, que a gente chama de gorduras, e também uma coisa importante que tem as gorduras, elas são transportadoras. As gorduras, elas transportam as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. O que é lipossolúveis? São vitaminas são carreadas, são levadas através de gordura. É a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. A vitamina A, que a gente tem bem presente na cenoura, no girimum e em algumas folhas verdes. E eu gostaria de dar um enfoque aqui sobre a vitamina D. Nós estamos em períodos onde estamos muito presos, as crianças, nas quarentenas da vida, né, dentro de casa, não estão tomando o sol, que seria fundamental para essa vitamina D. Então, muitas crianças, adultos e idosos estão com deficiência de vitamina D. E isso aí pode trazer várias consequências, não só na parte óssea, mas também na parte de ansiedade, nervosismo, estresse. Então, a vitamina D, ela tem uma relação. É claro que não é só ela, é a vitamina D, é o magnésio, é o zinco, mas a vitamina D, ela precisa ser ajustada por conta que muitas pessoas ainda estão muito dentro de suas casas e é preciso ter um olhar diferenciado para essa vitamina D. A vitamina E, que é uma vitamina super importante na relação anticancerígena, né? Ela é uma boa fonte de antioxidantes que ajuda aí as nossas células a serem reproduzidas de uma forma saudável, que sejam realmente células boas. E a vitamina E, ela colabora com isso. A vitamina K também tem suas funções aí, junto dessas outras vitaminas. Então, vejam, gente, para isso, todo esse comentário, todas essas falas que eu falei para vocês aqui, mostram que a nossa alimentação, ela é muito rica. Mas a gente não precisa ter tudo em casa, como eu havia dito antes. A gente precisa ter. Aos poucos a gente vai conseguindo e vai variando nossa alimentação. E agora eu vou falar um pouco para vocês alguns passos básicos para uma alimentação saudável. Então, aqui eu vou primeiro falar assim, utilizar alimentos de qualidade, limpos e frescos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com a parte da higiene dos alimentos, porque os alimentos, quando eles chegam à nossa casa, muitas vezes a gente compra na feira, a não ser que a gente tire da nossa horta, mas mesmo tirando da nossa horta, a gente precisa passar por esse processo de higienização. Então, muitas vezes, nessas frutas que nós compramos, nas verduras, podem vir junto com essas frutas alguns parasitas. E esses parasitas, quando eles entram dentro do nosso organismo, eles causam alguns probleminhas, não é?
eles podem causar nas crianças, a criança perder o apetite alimentar por conta de uma ameba, por conta de uma giardia que veio nessas frutas que você não higienizou corretamente. E também frescos, porque, gente, nós somos agraciados. Nossa região, a gente tem feira livre, que você pode ir na feira. Se você vai na feira de manhã, você consegue alimentos bem fresquinhos, não é? Se você vai à tarde, você também encontra, e até um pouco mais barato, viu, gente? Às vezes não. A feira à tarde, você consegue comprar até um pouco mais de itens quando você vai para a feira à tarde, que o valor é diferente, né? Então, alimentos frescos, eles têm um componente importante, porque eu poderia dizer a vocês que existe o alimento fresco e o alimento industrializado. Então, com essa, vamos dizer assim, com essa globalização, as pessoas saindo da zona rural e vindo muito para a zona urbana, então começou uma questão muito interessante, que foram as pessoas que começaram a consumir muitos alimentos industrializados. Então, esse alimento que a gente pega, que está lá na prateleira do supermercado, que tem uma validade, por exemplo, 2019, 2021. Então, é um alimento que tem uma certa validade. Então, para ele estar ali naquele saquinho, naquela lata, naquela bisnaga e ter uma validade, ele tem algum conservante, que são produtos químicos que a gente termina ingerindo, que sua criança termina ingerindo, que o idoso termina ingerindo. E isso vai dificultar o bom funcionamento do nosso organismo. Por isso que nós, nutricionistas, principalmente a nutrição funcional, ela vem trazer essa bandeira, ela vem levantar essa bandeira da gente estar consumindo alimentos mais frescos e deixar de lado os alimentos industrializados. Incluir nas refeições alimentos de todos os setores. Foi o que a gente conversou agora há pouco. Cada alimento tem sua função dentro do nosso organismo. Um dá energia, um protege mais, é um alimento protetor, como as vitaminas. É um alimento mais na parte da musculatura, né? Construtor, como a gente chama, que são as proteínas. Então, cada alimento que a gente puder consumir, uma alimentação mais variada, mais colorida, a gente vai estar mais abastecido de nutrientes para o nosso corpo. Da roda dos alimentos, nas proporções por elas sugeridas. Não passar mais de 3 horas sem comer. Se diz hoje em dia que essa indagação aí está caindo por terra. Algumas coisas, alguns modismos que são colocados na vida da gente e que caem por terra depois, porque modismo, gente, passa. Então, veja, comer de 3 em 3 horas, ele tem realmente um respaldo científico, só que, por exemplo, se uma pessoa diz a mim que acorda de manhã, que consegue ir para a escola, então consegue ir para o trabalho e só come lá para as 10, 11 horas e não se sente mal, então isso aí a gente pode aceitar como normalidade se esse paciente ele não tiver desenvolvido algo que faça com que a gente mude esse pensamento dele. Então, mas no geral, é importante a gente ter essa relação desse abastecimento do nosso organismo de 3 em 3 horas. Até porque, nos intervalos, a gente lança mão até das frutas, dos legumes, das frutas, das oleaginosas, né? A gente tem esse lado aí de alimentação saudável. Mas é negociável e é individualizado. De regra geral, de 3 em 3 horas. Mas depende muito de cada indivíduo. Evitar alimentos com muito sal, com muito sódio. O sódio é um mineral que ele, consumido em excesso, ele vai estar prejudicando principalmente aquelas pessoas que sofrem de pressão alterada, pressão alta, que a gente chama de hipertensão. Às vezes já vem familiar,
né? Tem muitos casos, pessoas que são hipertensas porque já vem da família, mas também nós temos muitas pessoas hipertensas por uma má alimentação. Então, o consumo de sal, ele tem que ser controlado porque ele prejudica principalmente a parte cardiovascular do organismo e trazendo consequências. Muitas vezes as pessoas deixam de trabalhar, as pessoas podem ser acometidas de doenças cardiovasculares como o infarto, o AVC, entre outros problemas nesse sentido aí do sódio. Sem contar que o excesso de sódio também é ruim para a nossa função renal. Então, nossos rins, para funcionarem bem, eles precisam ter uma dosagem muito correta desse mineral sódio. E onde a gente encontra esse sódio? No sal da nossa casa. Evite estar colocando saleiro na mesa, né? Tenha bastante cuidado com o sal que você coloca para cozinhar seus alimentos, mas também nos produtos industrializados, gente. Tenham bastante cuidado com as crianças. As crianças hoje em dia têm consumido muitos alimentos industrializados. E esses alimentos industrializados têm composição, têm muito sódio, porque o sódio também ajuda na conservação do alimento. Por isso que em biscoitos recheados, nos enlatados, a parte de salgadinhos, toda essa parte que criança gosta de industrializado, se você olhar no rótulo nutricional, você vai ver que tem uma quantidade muito excessiva de sódio. E isso vai ser acumulado no nosso organismo, isso vai ser levado para a função renal, o rim vai trabalhar como um carro cansado. Um outro ponto importante desses passos básicos da alimentação que eu gostaria de falar é a questão dos açúcares. É um outro ponto que a gente precisa organizar na nossa vida. O consumo excessivo de açúcar, da sacarose, como a gente chama, ele vai estar aí, minha gente, dificultando todo o funcionamento do nosso organismo por dentro. Então, hoje em dia, muitas pessoas novas estão sendo acometidas de uma doença chamada, eu posso falar doença, necessariamente não é uma doença, mas vamos dizer assim, é uma pré-diabetes, que é a resistência à insulina. E está ligado ao consumo excessivo de açúcar, desse tipo de açúcar dentro dos alimentos. As crianças muito imperativas, criança que não consegue se concentrar bem, criança muito agitada, quando você vai olhar, tem um consumo excessivo de açúcar. Então, o açúcar hoje, ele deve ser estimulado a ser retirado da alimentação. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, não é fácil. Mas à medida que você vai retirando, tem muitas pessoas hoje que usam o açúcar da banana. Por exemplo, você pega uma banana bem madurinha, você congela essa banana em porçãozinhas pequenas. Quando você for fazer uma vitamina para o seu filho, você já acrescenta aquela banana. Ela já vai dar aquele docinho que você iria acrescentar o açúcar. Então, são algumas formas que você tem para estar reduzindo esses açúcares. Consumir diariamente frutas frescas, pelo menos 3 frutas, 2 frutas por dia, aí vai depender da condição financeira, mas sempre, gente, pensem bem, a fruta e as verduras é um investimento para uma vida saudável, é um investimento para uma alimentação saudável. Então, tem algumas formas que você pode fazer para ter esses alimentos na sua casa. Não gosta de comer verdura? Faz diferente. Faz um suco e acrescenta. Né? Então, tem formas diferentes que você pode estar usando esse alimento, não deixar de usar. É transformar, é modificar e consumir. E um outro ponto importante é consumir produtos da agricultura familiar, que eu gostaria só de enfocar nesse ponto aí.
a agricultura familiar, aquele grupo de agricultores pequenos e que estão aí, né, trazendo sua produção caseira. Então, não é uma produção industrial de grandes quantidades, são quantidades pequenas mesmo. Por exemplo, o tomate cereja é um tomate que ele não vai usar o agrotóxico, como as plantações enormes de tomate que a gente tem. Então, à medida que a gente vai consumindo esses alimentos que não tem agrotóxico, a gente não está levando essa substância química para dentro do nosso organismo. Tudo funciona melhor, gente. Até na questão da obesidade, hoje na nutrição funcional, uma pessoa para emagrecer corretamente, ela precisa aprender a comprar esse tipo de alimento, a usar esse tipo de alimento numa quantidade pequena, mas sempre estar presente. Graças a Deus, na nossa região, a gente também não tem um excesso de agrotóxicos, né? Pelo menos eu acho que não temos. Comer peixe, né, na medida do possível. A gente sabe que aqui é um pouco mais difícil, mas aí nós temos a alternativa da galinha caipira, aquela galinha que é criadinha ali no seu cercadinho, nos sítios, nas localidades aqui. Podemos comprar quando tiver a feira da agricultura familiar, que aí é um bom incentivo, ajuda a eles e ajuda ao nosso corpo a funcionar bem. Comer com calma, mastigar bem. Será que isso tem uma relação de alimentação saudável, de saúde? Com certeza. A gente precisa trabalhar essa mastigação. Por quê? Porque desde os nossos dentes, né, quando a gente está mastigando aquele alimento, a gente está triturando, a gente está jogando a saliva naquele alimento, a gente está jogando já algumas enzimas que fazem com que esse alimento ele vá se decompondo para ser bem absorvido. Muitas pessoas hoje em dia até procuram se alimentar bem, mas às vezes não, o alimento que você come ele precisa ser absorvido, né? Como é que eu como bem? Eu como fruta, eu como verdura, mas eu não vejo o resultado. Eu tô com o cabelo caindo do mesmo jeito, eu tô com as unhas fracas. Por quê? Porque o alimento que a gente come ele precisa ser absorvido corretamente. Então, por isso que um dos pontos importantes é essa mastigação, é esse horário de comer e a mastigação. Então, mastigar bem é um ponto que a gente precisa, ao longo dos anos, do tempo, a gente precisa ir se acostumando. Evitar lanches rápidos e calóricos. Pois é, lanches rápidos quer dizer que muitas vezes a gente está em casa, não fez um bom planejamento, então a gente precisa de um bom planejamento alimentar para que na hora do lanche você escolha o lanche correto. Não pular refeições. Bom, gente, aí não pular refeições é aquela velha história, acordar de manhã, não tomar café da manhã e ir logo para o almoço. Então, esse aí não é legal, só que hoje já abre-se um leque aí, aquelas pessoas que realmente sentem desconforto e realmente não tomam café da manhã. Então, hoje a gente tem uma visão diferente, hoje a gente pode negociar, hoje a gente pode tratar esse paciente de uma forma diferente. Um outro ponto importante é evitar a carne vermelha, né? Como eu falei, o máximo que puder. Pode comer, mas não em excesso. Evitar muitas comidas industrializadas. Cuidado com aqueles temperinhos prontos, industrializados, porque tem muito sódio, muito sal. E aí isso vai ter um componente muito ruim para esse estado de saúde, esse estado de alimentação saudável que a gente quer. E aí, gente, vamos deixar de lado também nesse processo de alimentação saudável, nesse processo de saúde, eu gostaria de falar um pouco para vocês também da relação do sedentarismo. Né? Não dá hoje em dia para a gente buscar uma saúde, buscar uma alimentação saudável, sem a gente poder se mexer, sem a gente, né, fazer uma atividade física que é tão necessária. Eu digo que é um casamento perfeito, quando você começa com a sua alimentação mais saudável e também começa com uma atividade física. Então, sair do sedentarismo quer dizer saúde hoje em dia. A atividade física, ela trabalha com todos os órgãos.
desde a saúde mental até a pontinha do seu dedo, lá no seu pé, pois a atividade física ela vai atuar de forma excepcional. Então, tenha cuidado com esse sedentarismo. E aqui o sedentarismo, ele traz alguns componentes que eu gostaria de relatar aqui rapidamente. A questão da obesidade, né? Se você está muito parado em casa, aumenta a circunferência da cintura, né? Aquele volumezinho da barriga, que tá aí seu José, Dona Maria, estão com o volumezinho de barriga alterado nessa quarentena, né? Nesse processo aí, aumentar essa circunferência da cintura, isso aí pode lhe trazer uma diabetes, pode lhe trazer um infarto, aquele derrame que chama, que é o AVC. Então, sair desse sedentarismo, perder um pouco de peso, vai estar ajudando para que você não tenha essas doenças que fazem tanto mal. Dores nas articulações, né? Quando você fecha a mão, você abre, às vezes dores nas pernas. Então, o sedentarismo, a falta do exercício físico, causa também essas dores articulares. É tanto que quando você volta a se exercitar, quando você volta a fazer atividade física, você começa a se sentir melhor, tanto na parte das articulações, como na parte também dos ossos. Então, não esquece, tá? Uma outra coisa, pressão alta, né? As pessoas que têm uma pressão alta, que eu digo assim, são hipertensas, é preciso também sair do sedentarismo, claro que bem orientado pelo seu médico, mas a atividade física, ela vai fazer com que sua parte de circulatória, seu coração funcione melhor, né? Não funcione cansado. Então, essa parte é bem importante da pressão, das doenças cardíacas, a questão do cansaço, né? Tem gente hoje, gente nova, viu, gente? Criança se sentindo cansada em casa, é aquele cansaço, sem disposição, porque está muito sedentário. Né? É da cadeira para o quarto, é da cadeira para a televisão. Então, o sedentarismo, ele causa também esse tipo de cansaço físico e mental. Né? Quantas pessoas hoje em dia estão passando por processos relacionados a isso? Dores musculares após o esforço e alto nível de estresse seria uma coisa importante de se falar também. À medida que você vai se exercitando, você vai dissipando aquela chateação que você teve, aquele mal-estar que você está passando. Então, esse estresse, tanto físico como mental, ele vai se dissipando com a atividade física. Então, a atividade física, ela tem também esse componente mental. E uma coisa importante que eu estou vendo aqui, que a atividade física, ela também contribui para que nosso intestino funcione bem. Então, o intestino hoje é considerado nosso segundo cérebro. Então, se a gente não trata nosso intestino com, vamos dizer assim, o que ele merece, hoje nós vamos ser acometidos de vários tipos de doença. Então, a sair do sedentarismo quer dizer que o seu intestino ele vai funcionar melhor e isso vai ajudar com que você não tenha vários tipos de doença. Inclusive, as doenças mentais como ansiedade, depressão, nervosismo, irritabilidade, agitação, tem muito a ver com o intestino irregular. Hoje, dentro da nutrição, principalmente da nutrição funcional, nós trabalhamos muito essa microbiota no sentido de estar melhorando, né, que são as bactérias boas, para vocês que estão me escutando, né, os alunos, né, que são as bactérias boazinhas que tem que estar lá no nosso intestino, elas que ajudam a gente a ter uma boa saúde. Então, gente, a boa saúde, ela não só também está quando a gente procura uma coisa só. A boa saúde, ela está quando a gente faz um conjunto de ações que vão trazer esse estado de saúde para a nossa vida e para o nosso bem-estar. Terminou. Vocês não me disseram, eu vou falar até meia-noite. 2 minutos. E eu fiquei esperando, né? Mas aí ele disse que corta, né? Então, 2 minutos falta.
Então, gente, só para concluir a nossa conversa de hoje sobre alimentação, sobre vida saudável, eu gostaria de dizer a todos que estão me vendo, que estão me escutando, que ser saudável hoje em dia é uma necessidade. Não é algo aleatório, não é algo que é para outra pessoa e não é para você, é para todos nós. Independente de raça, de cor, de idade, de condição financeira. A gente precisa buscar essa vida mais saudável. E eu diria a vocês uma coisa importante: se você tem sua galinha que você cria em casa, se você tem um pé de manga, se você tem banana em casa, o que você tiver que compõe a agricultura familiar, que você produza, que você compre sem estar usando agrotóxico, isso é fundamental para a saúde. Então, não precisa ser grandes quantidades, não precisa ser tão variado se você não puder. O importante é você saber que você vai fazer isso como se fosse uma escadinha para a sua vida ao longo do tempo. Então, hoje eu vou criar uma meta. Hoje eu vou tomar mais água. Sim, gente. Esqueci. Vou falar da água também, né? Fundamental. A água, ela hidrata nosso organismo por dentro, né? Quando a gente tá com a pele ressecada, a gente pega um hidratante, passa na pele, né? E a pele fica bonitinha, né? E o nosso intestino, quando tá ressecado? Quando as fezes estão duras, endurecidas, a gente faz o quê? A gente toma água. A água, ela é importante por vários motivos, inclusive na parte intestinal. Mas a água também, ela dissipa, ela dilui esses nutrientes ruins que a gente come, certo? Então, não deixem de tomar água. É algo importante, é o primeiro passo para você que quer ser mais saudável, para você que quer ter uma relação boa com a sua saúde. E voltando aqui, eu diria, voltando a falar do assunto da alimentação familiar, então é isso, gente. Consome o que está ao teu alcance. Consome, não dá para ir para a feira de manhã, vai à tarde que é mais barato, né? Não dá para consumir aquele determinado alimento essa semana, guarda um dinheirinho, compra a semana que vem, não tem problema. O importante é essa mudança, o importante é a gente aprender que é preciso mudar e que essa mudança ela vai acontecendo continuamente. Essa mudança ela tem que vir de dentro para fora, né? Eu posso falar bonito, equilibrado, outra pessoa vir falar para vocês, mas se essa mudança não tiver dentro do coração de vocês, não tiver como algo, como um hábito, algo que vai ser bom para a vida de vocês, que você compreenda isso, aí sim. E aí vai ser importante, mas enquanto você não compreender, aí vai ser difícil esse estado de saúde, porque hoje em dia, gente, só frisando, a parte mental, por exemplo, tem deixado muita gente sem trabalhar, sem condições de viver. E isso aí tem uma relação grande com o que a gente está consumindo, com o que a gente está levando para dentro do nosso organismo. Tá? Então, eu gostaria de deixar aqui, né? Tem tempo ainda? Então, eu gostaria de agradecer a todos os estudantes de educação de jovens e adultos que estão nesse momento me escutando. Há também lá na TV CEP, né, da CEP, gostaria de agradecer pela oportunidade e que venha outros momentos importantes de partilha como esse.